dos céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Adore a Ele. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que era abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Aleluia! Sua justiça prevalecerá, todo olho verá que só Jesus Cristo é o Senhor. Toda honra, glória e louvores a Ele. Ele virá para buscar uma noiva santa, pura. Ele possa encontrar em nós aqueles verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, os teus braços, Pai. Em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu, posso descansar em ti. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh Deus, nós podemos descansar em teus braços de amor. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu quero dizer para você que você pode descansar nos braços do amor do Pai, nos braços dele, que emanam amor, que emanam paz, alegria. Ele está com você, ele não te deixou sozinho nesse barco, nessa tempestade. A palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Nessa hora aí no seu lugar você possa fechar os seus olhos e abrir o seu coração para Ele, dizer: Deus, não importam as minhas dificuldades, as minhas limitações, o que eu tenho passado, mas eu quero entregar tudo isso aos teus pés nesse momento, dizer que em teus braços eu posso descansar, que em teus braços eu posso me colocar, me achegar, e como um passarinho se aninha, que eu possa sim, Senhor, ficar diante de Ti, coberto por Tuas asas, nesse lugar, Pai, que é torre forte. Torre forte é o nome do Senhor, os justos correm para ela e estão seguros. Que você possa encontrar essa segurança nos braços do Pai nesse dia. Que você possa encontrar segurança nos braços do Pai, porque Ele é com você. Oh Deus, fortalece o nosso interior, fortalece, Senhor, o nosso coração, para que sempre, Pai, nós encontremos essa paz, essa força para continuar em Ti. Não são em homens, mas é em Ti, em Ti, em Ti. Em Teus braços, Deus. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
do Efatá? Ele surgiu com uma missionária da Jocum, que fez uma visita e trouxe essa visão do evangelho aos surdos. O objetivo maior do Efatá é evangelizar as pessoas surdas, de mostrar quem é Jesus, né, o que ele fez na cruz por eles também, e que eles têm o mesmo direito que nós ouvintes temos, né, de conhecer, de ter ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então o Efatá, ele existe para isso, para trazer, fazer esse vínculo, né, é a ponte entre o surdo e Jesus. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Como que é para a senhora realizar esse trabalho, envolver tantas pessoas? Olha, para mim é meu chamado. Eu comecei a aprender língua de sinais com 16 anos de idade, na minha conversão. Eu era de outra igreja, então lá eu me envolvi no Ministério com Surdos, fui líder também durante 19 anos. Depois o Senhor me trouxe para o Efatá e no primeiro momento a língua me chamou atenção, porque é uma língua bonita, linda, rica, né? Ela é uma língua rica. Então eu comecei a aprender, apaixonei pela língua, apaixonei pelo povo da língua, que são os surdos. E de lá para cá eu fui me envolvendo, fazendo mais cursos, fazendo palestras. E eu viajei bastante para eu chegar no nível de fluência que eu tenho hoje. Gerar no coração das pessoas esse desejo também de que não só os surdos, mas os ouvintes também parem para aprender essa língua? Olha, a Libras hoje ela é a segunda língua do Brasil, ela é uma língua reconhecida, né? E como língua, eu acredito que todo brasileiro, toda pessoa deveria saber, pelo menos o básico. Eu falo que assim, eu sou meia surdo e meia ouvinte, parece que está no sangue. Porque eu convivo todos os dias com surdos, então para mim o surdo ele é tão normal, porque ele é normal, quanto eu. Ele só não tem um sentido, ele só não ouve. Mas é uma pessoa normal, como qualquer um de nós. Só que o português para eles é uma língua estrangeira, porque eles são como estrangeiros dentro do próprio país. Seria muito importante se todos nós soubéssemos pelo menos o básico, um pouco de comunicação, para ele se sentir gente, né, sentir cidadão, como nós, como qualquer um de nós. Que eles não ouvem com os ouvidos, né? Mas eles ouvem, como você disse, através do amor, com os olhos, com os gestos, com o olhar. Isso. E como a língua visual, eles têm uma percepção visual muito maior que a nossa. Eu costumo brincar que eles veem assim 360 graus, né? Porque eles percebem tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nesse momento do culto, nós fazemos a tradução do culto para eles na língua deles, né? É uma atividade muito importante que o Efatá tem. Mas nós também temos o culto em Libras, que acontece todos os sábados, às 17h30 no Salão Fé. É um culto que nós, no caso, fazemos em língua de sinais. E tem um tradutor também que fala, né? No caso, coloca voz, verbaliza, tudo que está acontecendo. Qualquer pessoa pode participar. Inclusive os pais. Inclusive os pais. Nós temos a célula que é mista, tem surdos, tem ouvintes na célula. Nós temos também o curso de Libras. É assim que eu entrei no curso de psicologia, eu comecei a pensar sobre esse público, o deficiente auditivo. Então eu me interessei em fazer o curso para atender melhor o deficiente auditivo. Eu quando descobri, né, que tinha aqui no Efatá o curso, eu vim correndo fazer, porque eu acho que aqui a gente aprende muito e aprende de uma linguagem muito legal, que é a linguagem cristã. Hoje nós temos a janelinha. Então, foi algo que nós conseguimos, que foi assim, maravilhoso. Então, eu acho que pode ter mais programas, mais cultos, também que mostrem porque o surdo que está em outros estados ou que mora muito longe, ele pode ter receber em casa, né, também. E nós temos o surdo também que é cego. Então, nós temos um que vem aos cultos aos sábados, então nós temos que ter uma mesa para que o nosso cotovelo possa ficar apoiado. Ele, no caso, ele toca nossos punhos, nossas mãos, e a gente faz ali toda a interpretação separadamente para ele, porque ele não vê
e não ouve. Então eu acho que o olhar nosso hoje é para o surdo cego, para o cego, pessoas com deficiência, né, cadeirante, que tem problema de locomoção. E elas querem vir para a igreja, elas querem aprender mais de Jesus. Então o que precisa hoje, né, que as pessoas elas doem financeiramente, né, para quê? Para que a igreja ela seja mais acessível às pessoas com deficiências no modo geral. Boa noite, você que nos acompanha pela TV Super, pelo YouTube, pelo Facebook. Você acabou de assistir um vídeo que fala sobre aquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja. E o Senhor só tem feito isso, e Ele tem feito isso por intermédio da sua vida, da disponibilidade que você tem de ofertar, de entregar o seu dízimo. E quero ler um texto para você refletir a respeito dessa entrega e dessa disponibilidade do nosso coração de servirmos ao Senhor. Aqui o texto bíblico fala assim, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa é uma verdade do texto bíblico quando fala sobre esse espírito de voluntariedade, essa vontade de quê? De fazer parte de um corpo, de fazer parte de um todo, de ser um daqueles que são colaboradores para a expansão do reino do Senhor. É dar com alegria, dar com voluntariedade, porque Deus ama quem dá com voluntariedade. Então vai passar na sua tela agora as contas da nossa igreja. Você pode então depositar a sua oferta, depositar o seu dízimo, entregar o seu dízimo, e então junto conosco podermos abençoar e expandir o reino do Senhor pelos confins da terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu queria orar por você, que tem esse coração generoso e que está se disponibilizando a fazer isso nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus, para que cada um dos seus filhos, ó Deus, que tem entregue o dízimo, que tem entregue as ofertas aqui na igreja do Senhor, que eles possam, Pai, ainda receberem no presente tempo a recompensa que vem do Senhor, ó Deus, a benesses que vem do Senhor, ó Deus. Eles já são salvos, já foram transformados pelo Senhor e eles fazem isso agora, Pai, com um espírito de liberalidade, porque reconhece a importância, Senhor, da expansão do reino do Senhor, a expansão e o crescimento do reino do Senhor. E por isso, Pai, com esse coração voluntário, Deus, cada um dos seus filhos estão entregando dízimo e depositando as suas ofertas para o louvor do seu santo nome, para a expansão da sua igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um, abençoa os líderes da igreja, Senhor, para que usem com sabedoria, com graça, os recursos que são ali ofertados e também que são entregues os dízimos. Amém. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade, mais um Quarta na Palavra, e como nós temos visto ao longo das semanas, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Hoje ainda nós estamos no Sermão do Monte, no capítulo 5, e pela graça de Cristo nós terminaremos o capítulo 5. O pastor Pipe tem vindo e ensinado o capítulo 5 todo. Na última quarta-feira eu estive e falei sobre os juízos, o fato de a pessoa que julga ou que jura falsamente e o juízo que isso pode trazer sobre a vida dela. Mas hoje nós estudaremos dois grandes princípios que o Senhor quer nos ensinar na sua palavra. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5, no verso 38 até o 48. Relembrando que nós estamos vendo algo que o Senhor está fazendo e discipulando os seus ali apóstolos, aqueles que caminhavam com Ele, para que eles tivessem uma mentalidade transformada. Aqueles apóstolos eram ainda influenciados, muitos deles, pelo pensamento dos fariseus, que eram os religiosos da época. Eles eram influenciados pela cultura ao seu redor, mas o Senhor está ali, no monte, e eles estão próximos. E o Senhor está ensinando eles a como viver de um modo diferente. Nós sabemos que essas pessoas
os fariseus, aquela cultura, todas aquelas pessoas, elas ensinavam situações, e o Senhor está interpretando de forma correta aqui, mas elas ensinavam não aquela verdade que era o espírito da própria lei, e o Senhor agora está revelando, Ele está demonstrando, interpretando de forma correta o espírito da lei, ao demonstrar princípios que são de forma superlativos, que são maiores do que aquilo que eles estavam cometendo e que eles estavam fazendo com todos os dias, com naturalidade. Então o Senhor trabalha a questão do casamento, o Senhor trabalha a questão do divórcio, do adultério, Ele trabalha a questão do falar, da nossa palavra ser sim, sim, ou ela ser não, não. Ele trabalha o fato de que somente aqueles discípulos do Senhor, aqueles que são servos do Senhor, que são mansos e humildes de coração, que foram transformados pelo Senhor, somente esses expressarão aquilo que aconteceu internamente. E ao expressarem isso, o mundo vai ver, vai glorificar o Senhor pelas nossas boas obras e pelo nosso modo de agir. Por isso Ele nos chama de sal e luz para esse mundo que está em trevas. Então essa mensagem que é dita e que é proclamada aqui no texto de Mateus, capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, é uma contracultura. É ir na contramão daquilo que era natural para aquelas pessoas, daquilo que era natural naquela cultura. Mas também é ir na contramão daquilo que é natural e que é comum ainda hoje na nossa sociedade. O Senhor, Ele nos chama a vivermos de modo digno do Evangelho do Senhor, a vivermos de um modo diferente, a vivermos para glorificar o nome do nosso Deus. E Ele está aqui nos ensinando e interpretando de forma correta aqueles preceitos que eram colocados e eram ensinados no Antigo Testamento e que estavam sendo ensinados pelos fariseus de forma equivocada. Então, a partir do verso 38, o Senhor vem nos falar sobre duas grandes verdades da postura do crente a partir desse momento em que ele teve a sua vida transformada. Ele fala assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amaste o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz isso, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, Ele faz vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amar só os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os irmãos, que fazes demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeito, como perfeito é o Pai Celeste. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Sua palavra foi lida, ela foi exposta e ela nos desafia, Senhor. Nós vemos aqui uma postura diferente desse mundo. Um mundo que é vingativo quando sofre alguma ofensa e um mundo que ama somente aquele que está mais próximo, não ama aqueles que os perseguem. E ela nos desafia a vivermos desse modo diferente. Nós queremos viver desse modo diferente, pois o desejo do nosso coração é cumprir toda a sua vontade, Senhor. É viver para o louvor do seu santo nome. Amém. Meus irmãos, o texto ele é desafiador. John Stott fala que, dentre todo o Sermão do Monte, esse é o texto mais desafiador. Primeiro porque ele fala de nós não vingarmos atos injustos contra nós, e também ele fala de nós amarmos aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que querem fazer mal contra nós, aquelas pessoas que de alguma forma querem o quê? Nos ofender e trazer um mal sobre a nossa vida. Então, John Stott ele tem essa percepção de que nós precisamos ainda mais depender do Espírito Santo para colocar em prática essas verdades, essas duas verdades que foram mencionadas. E o Senhor aqui, no Sermão do Monte, ele está remodelando, ele está interpretando de forma correta aquilo que foi interpretado de forma equívoca pelos fariseus, que eram os religiosos da época, que ensinavam aqueles irmãos de forma equivocada. Então, o primeiro ponto, ele começa a falar, ouviste o que fora dito.
E isso, como eu falei no último encontro, é como se fosse um estribilho, porque ele repete essas afirmações várias vezes. Ele fala assim: ouviram o que foi dito, ouviram o que foi dito, ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele está interpretando de forma correta o espírito da lei, aquela vontade do Senhor, aquilo que de fato o Senhor queria para que seus filhos soubessem e colocassem em prática. E ele fala assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Primeira consideração que eu queria falar, essa lei que a gente chama de lei de Talião, ela foi uma das primeiras leis que foram encontradas no Código de Hammurabi. Eu ainda lembro quando eu estudava Direito, no ano 2005, na faculdade eu aprendi sobre a lei de Talião, que era advinda do Código de Hammurabi, ela foi encontrada numa dessas pedras do Código de Hammurabi. Ela tem um princípio muito maior do que só uma retribuição daquele mal ou por causa de uma vingança. Ela, na verdade, ela quer delimitar os padrões pelos quais aquelas pessoas que foram ofendidas de alguma forma, elas vão ter o direito de, junto ao tribunal, requererem que aquela pessoa recompense aquela ofensa. Então, a finalidade dela, às vezes a gente olha e fala assim: nossa, mas olho por olho, dente por dente, é algo pesado. Mas a finalidade dela é delimitar, porque muitas vezes as pessoas queriam, ao invés de olho por olho, dente por dente, eles pegavam dente por olho, ou então dente por vida. A pessoa era ofendida no menos e a gravidade da resposta era muito maior. E o Senhor está trazendo que essa verdade aqui, dessa lei, ela foi instituída por Deus, ela consta nas Escrituras. Essa verdade dessa lei, ela tem um caráter civilista, ela tem um caráter para quê? Para a sociedade se manter segura, para a sociedade ela compreender a necessidade do estabelecimento de uma lei, de uma regra, de justiça. Então ela tem essa finalidade. Ela não tem a finalidade de destruir, ela não tem a finalidade de quê? De uma vingança pessoal. E o Senhor está demonstrando que essa lei ela era para ser atribuída somente aos tribunais, assim como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no Êxodo 21, quando fala sobre essa lei, demonstra que aquela mulher que tinha sido ofendida e tinha causado um dano ao seu filho, ela recorreria ao judiciário, aqueles que julgariam, para eles delimitarem o valor da retribuição daquela ofensa que veio até ela. Então ele está demonstrando que essa lei ela só fica no âmbito civil, que no âmbito das relações interpessoais é diferente, que no âmbito das relações das pessoas é diferente. E o Senhor está nos ensinando isso, porque os fariseus estavam ensinando de modo equívoco. Eles estavam ensinando que nas relações interpessoais também deveria haver o princípio da lei de Talião. Se eu te ofendi, eu tenho direito, se você me ofendeu, eu tenho direito de te ofender. Se você me bateu, eu tenho direito de te bater. Mas o Senhor está demonstrando que nós podemos agir de modo diferente. Isso por duas perspectivas. Quem nós somos e quem é o nosso ofensor. Quem nós somos e quem é o nosso ofensor. Se nós somos uma pessoa que pensa assim: eu fui ofendido, então meu ofensor tem que ser ofendido, eu não sou essa pessoa a qual o Senhor está referindo, esse discípulo a qual o Senhor está referindo. Eu fui agredido, então meu ofensor tem que ser eliminado, eu não sou essa pessoa a qual o Senhor está referindo. Mas se eu sou um cristão de fato, genuíno, um cristão que foi transformado e que eu fui ofendido de alguma forma, o próprio texto bíblico nos ensina como deve ser a resposta. Por quê? É uma resposta não vingativa, é uma reação por meio do amor, é uma reação que ela é gerada por meio de uma resposta voluntária de amor, uma ação pacificadora. Uma ação em que nós agimos de modo a alcançar o coração daquelas pessoas por meio dessa reação nossa quando vem uma ofensa em relação à vida do cristão. Então ele começa a trabalhar esses pontos dessa lei de Talião e ele trabalha 4 aspectos dela sobre como o cristão ele deve viver para que ele viva para o louvor do Senhor. E ele fala: eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Mas antes de entrar na parte dos exemplos, quem é o perverso aqui?
Tiago ele vai nos falar que não é Satanás, porque Satanás nós devemos resistir para que ele fuja de nós. Nós sabemos também que o perverso não é um mal em abstrato, as opressões, os perigos, os pecados, não é esse, porque nós temos que resistir a esse mal, porque senão nós incorreremos também em pecados morais e seremos, da mesma forma, pecadores dessa natureza, em que vivem deliberadamente no pecado. Mas então quem é o perverso que o texto bíblico está falando? O perverso é aquela pessoa que quer, de alguma forma, nos fazer mal. E o Senhor, ele fala que nós não devemos agir com vingança, nós não devemos colocar esse princípio, que era um princípio de uma lei civil, dentro das relações interpessoais. O Senhor está nos demonstrando que nós devemos viver de um modo diferente. Ele fala, ouviste o que fora dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir. Aí ele começa a falar sobre os bens. Primeiro, ele vai falar da questão física, da questão de uma pessoa ser ferida em sua integridade, porque esse ferir aqui não é aquele ferir de uma agressão física no sentido de bater, de espancar, mas é da sua dignidade. Ele fala assim, olha, qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra face. O que acontecia com naturalidade nessa época? A pessoa, quando queria ferir alguém, ele dava aquele tapa de desonra, que é o tapa com as costas das mãos no rosto daquela pessoa. Então, quando ele fazia isso, ele estava ferindo nesse aspecto, de demonstrar que aquela pessoa era humilhada, que aquela pessoa ela tinha que ser considerada o quê? Como um insulto, esse ato que ela cometeu deveria ser considerado como um insulto de fato para aquela pessoa. E o Senhor está falando assim, olha, que nós não devemos resistir ao perverso e que se alguém nos ferir desse modo, nós devemos voltar à outra face. Voltar à outra face é reagir de um modo diferente, não é ficar apanhando como se fôssemos pacifistas, que é diferente de pacificador. Pacificador é aquela pessoa que, por meio do seu ato, ele age para a resolução daquele problema. O pacifista, ele só recebe o problema, ele só recebe a agressão e ele não muda em nada. Nós não somos pacifistas, nós somos pacificadores. E o Senhor está demonstrando que as nossas reações devem ser diferentes. Quando eu e você somos de alguma forma humilhados, quando eu e você somos de alguma forma perseguidos, a nossa reação deve ser uma reação em amor. A nossa reação deve ser uma reação voluntária para resolver aquele problema. E o texto bíblico mesmo fala que assim como eles perseguiram o Senhor, eles nos perseguiriam. E se ele nos perseguiria, nós temos a certeza, o Senhor sendo o nosso mestre, de que nós passaremos por perseguições nessa terra. Mas que as nossas reações elas devem ser diferentes. A nossa reação ela deve ser uma reação de quê? De um coração transformado, de um coração mudado pelo Senhor. E aí o texto continua, o Senhor vai nos ensinando aqui a respeito dos outros exemplos, ele fala assim, e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Só uma observação, aqui primeiro ele fala sobre uma questão de honra, no segundo ponto ele vem falando sobre bens inalienáveis, que são aqueles bens da pessoa, a roupa e a capa em especial. No Antigo Testamento a pessoa ela não podia, por exemplo, pegar uma capa em consignação ou pegar uma capa daquela pessoa que estava lhe devendo, sem que ela entregasse essa capa ao final do dia. A capa da pessoa no Antigo Testamento e para essa cultura era de fundamental importância para a própria sobrevivência dela. Além de vestir, ela se cobria com ela nas noites frias, ela servia para deitar onde que a pessoa precisava deitar. Às vezes ele estava de viagem, caminhava por vários quilômetros e cidades, e eles precisavam usar essa capa. E a própria lei de Moisés, ele fala assim, olha, se você pegar a capa de alguém, porque essa pessoa está te devendo alguma coisa, você tem que devolver antes do pôr do sol. Então ele está demonstrando algo diferente aqui, ele está nos ensinando algo mais superlativo, aqui, maior e mais belo que nós devemos agir, do modo como nós devemos agir.
E ele fala assim, ó, se alguém demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe a capa também. Ele está demonstrando que até mesmo, no caso de nós, sermos ofendidos dessa forma, de ter uma demanda contra a nossa vida, uma demanda contra bens inalienáveis, bens que não podem ser dessa forma tomados, como a roupa. Ele está falando assim, deixe a capa também, demonstrando que o discípulo do Senhor, ele é um discípulo que ele vai uma milha a mais, ele anda ele faz algo a mais, além do que somente sofrer aquela consequência, mas ele age de modo a reparar aquela situação de um modo maior e de um modo como o Senhor mesmo fez. Como o Senhor mesmo demonstra na cruz, ele caminhou até a cruz, ele ali sofreu por nós, ele ali pagou pelas nossas dívidas, ele carregou em si a cruz, ele recebeu em si a condenação que deveria cair sobre mim, sobre você. Então ele está demonstrando que ele fez isso e também nós, como discípulos, devemos ter uma postura dessa forma, uma reação dessa forma, uma reação de pessoas que não se apegam a questões materiais, até porque somos peregrinos e forasteiros nessa terra. E ele continua o exemplo, o terceiro exemplo que ele dá, ele fala sobre o quê? Andar mais uma ilha. Ele fala assim, se alguém te obrigar a andar mais uma milha, vai com ele 2. É bom a gente entender o contexto para que a gente compreenda com clareza o que esse texto está querendo nos ensinar. Os assírios, eles tinham formado e eles tinham feito um sistema de correio muito eficaz. Eles colocavam piquetes e esses piquetes, o piquete era o caminho de um dia e a pessoa que era o mensageiro, ele caminhava até esse piquete, lá ele podia descansar, ele podia dar água para o seu animal, ou então dormir por uma noite, para no outro dia ele caminhar até o próximo piquete. Os romanos, quando invadiram a Grécia e tomaram todo o poder daquelas cidades, eles continuaram utilizando esses piquetes e esses mensageiros para fazer esse tipo de postagem e para levar a comunicação e que essa comunicação fosse mais eficaz. Então, se um desses mensageiros ele machucasse ou se ele sofresse algum dano durante essa viagem, essa mensagem onde ele estava enviando, os romanos podiam exigir de que qualquer cidadão ali ele caminhasse uma milha ou ele caminhasse até o próximo piquete para que aquela pessoa, aquela mensagem, ela chegasse lá ao destino pela qual ela tinha sido enviada. Mas também existia uma lei, e era um costume romano, de que aqueles romanos que eram soldados, que carregavam ali talvez os seus equipamentos, as suas caixas, eles poderiam exigir de qualquer pessoa que essa pessoa carregasse uma milha os seus equipamentos, carregasse uma milha aquilo que ele tinha ali de pesado e que ele estava carregando para determinado lugar. Então imagina, se uma pessoa estava indo para o leste e o soldado estava indo para o oeste, ele poderia exigir a você que você fosse para o oeste juntamente com ele até uma milha. Mas o Senhor está falando o quê? Olha, se alguém fizer essa exigência, que ela vai de uma certa forma ferir o seu direito de ir e vir, você anda 2 milhas, você não anda só uma. Porque aí você está demonstrando que você não é servo de Roma, que você não serve às leis de Roma, mas que você serve a um rei que é superior a essas próprias leis. Que você serve a um Deus que é superior a esses próprios padrões que foram estabelecidos ali pelos romanos. Você não serve aos Césares. Você serve a um Deus que é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, é um Deus que suporta as aflições, que anda uma milha mais, que dá outra face. Então o Senhor está nos ensinando essa verdade nesse texto. E por fim ele fala, dentro desse primeiro ponto, a respeito da vingança, ele fala de um outro exemplo que é muito comum nas nossas épocas, nos nossos dias. Ele fala assim, ó, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Algo que é muito natural no nosso tempo e que também acontecia nessa época. A pessoa ela dava algo ou ela emprestava algo,
mas ela falava assim, olha, eu vou te emprestar esse algo com a condição de você ficar me devendo alguma coisa. Na verdade, o que o Senhor está combatendo é aquela lei de talião que, dentro dessa relação interpessoal, de que a pessoa ela vai te emprestar, ou ela vai te doar, mas que ela também vai ficar te devendo alguma coisa. E que você precisa restituir ou pagar aquela situação de que ela estava devendo. Então o Senhor está demonstrando que nós devemos agir de um modo diferente, porque nada é nosso. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós fomos aqui comprados pelo Senhor, fomos transformados pelo Senhor. Então todos os nossos bens, tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, eles devem servir o quê? Para servir o nosso próximo também. Mas não só o nosso próximo, como até o próprio perverso, como o texto bíblico fala. Agora, talvez você esteja me perguntando, quem é esse perverso? Ou como eu devo amar esse perverso que vai vir em seguida? Que o próprio texto ele vai dar continuidade, que nós não devemos resistir ao perverso, mas nós devemos amar o nosso próximo e também, inclusive, o perverso. Mas quem é esse perverso? Esse perverso é aquela pessoa que, como eu disse, tenta nos ferir, tenta nos causar danos, tenta nos prejudicar. E a maneira mais bela, talvez, de que as Escrituras demonstram como nós devemos servir a esses que nos perseguem e também àqueles dos nossos próximos, àqueles que estão conosco, talvez esteja em Romanos capítulo 12, eu peço que você abra comigo Romanos capítulo 12, porque talvez você imagine que amar aqueles que te perseguem, amar essas pessoas que querem te fazer mal, seja uma questão de sentimento, seja uma questão assim, eu preciso então colocá-lo na minha casa, aquela pessoa que quer me prejudicar, eu preciso amá-lo de uma maneira sentimental. Mas o amor na Bíblia, ele fala sobre algo sacrificial, ele fala sobre o quê? Uma disponibilidade de servir aquela pessoa e por meio do amor ganhar aquela pessoa. O apóstolo Paulo ele fala no texto de Romanos capítulo 12, no verso 20, Romanos capítulo 12, verso 20, ele fala assim, ó, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Então nós já aprendemos aqui que essas pessoas que nos perseguem, essas pessoas que foram dados exemplos aqui, que estavam atingindo os bens, quanto à moral, quanto a bens inalienáveis, quanto ao próprio pedir insistentemente em relação a aquelas pessoas que eles estavam causando algum prejuízo, nós devemos tratá-las de forma diferente. E o apóstolo Paulo ele nos ensina, ele está citando aqui o texto de Provérbios, ele está falando assim, ó, se seu inimigo ele tiver fome, dá-lhe de comer, e se seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Essa é a postura de um servo do Senhor. É a postura de alguém que ama independentemente daquilo que aquela pessoa possa fazer em nosso favor. Isso porque assim também o Senhor nos amou. O texto bíblico fala que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos ímpios, e Ele morreu por nós quando ainda estávamos alienados, afastados do Senhor. E é nessa realidade que nós devemos nos apegar, porque se nós somos discípulos, se nós aqui estamos aprendendo esse discipulado com o Senhor do Sermão do Monte, de como viver de um modo diferente, nós temos que viver assim como o Senhor nos ensinou, de um modo diferente. Então, se nós somos perseguidos pelos aqueles que são os nossos ofensores, pelos aqueles que de algum modo querem nos prejudicar, nós agimos de um modo, trazendo um amor diferente para eles, agindo de um modo diferente para eles, dando a eles, caso seja necessário, comida para que eles se saciem e caso bebida para que eles também se saciem. Assim também o Senhor fez com nós. Quando nós necessitávamos do pão verdadeiro, Ele desceu do céu, Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós. Ele é a água que nos sacia, que sacia toda a nossa sede. Ele é quem nos dá vida, quem nos transforma. Assim como Ele caminhou em direção à cruz e ali Ele suportou as aflições, assim também nós, como servos do Senhor, devemos, do mesmo modo, servi-lo e amar os nossos irmãos. Mas o texto não para por aí.
O Senhor está reformulando essa forma de pensar, Ele está reformulando o modo como esses irmãos pensavam e agiam. E ele continua no verso 43, ele fala assim: ouviste o que fora dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora, onde que os fariseus, eles entenderam que deveria se odiar o seu inimigo? Nós sabemos que na lei mosaica há um mandamento, uma direção de nós amarmos o nosso próximo. Mas agora, essa parte de odiar o inimigo foi um acréscimo colocado pelos próprios fariseus, pelos próprios religiosos da época. E precisava ser o quê? Repensado, ensinado de fato aquilo que o Senhor queria ensinar. Talvez eles usaram isso, ou eles interpretaram desse modo, pensando que amar o seu próximo era amar unicamente e exclusivamente o seu próximo. Logo, eu posso odiar todos aqueles outros que não são meu próximo. Talvez essa fosse a reflexão desses fariseus quando eles estavam ensinando isso. Mas o Senhor fala assim: eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Nós vimos aqui exemplos práticos de como é amar os nossos inimigos. Se ele tiver fome, para nós saciarmos a sua fome. Se ele tiver sede, para saciarmos a sua sede. Mas também o texto fala para nós orarmos pelos que nos perseguem. E nós devemos orar pelos que nos perseguem. Orar pela sua salvação. Orar pela salvação daqueles que tantas vezes nos perseguem. Às vezes esse próximo, ele está tão próximo, né? O nosso próprio familiar, o nosso próprio irmão, aquela pessoa que está próxima de nós. Nós devemos orar pedindo ao Senhor que o Senhor invada o coração dessa pessoa, transforme o coração dessa pessoa, convença ela do pecado, da justiça e do juízo, convença ela do mal que ela está planejando e praticando contra a nossa vida, e que o Senhor mesmo venha converter esse coração e ela tenha uma transformação em sua vida. Mas nós também temos condições de orarmos pedindo ao Senhor, caso essa pessoa não se arrependa, que Ele traga o juízo sobre aquela vida. Porque é o Senhor quem julga, não somos nós. Ele está exatamente combatendo essa postura vingativa. Então, é colocarmos na mão do Senhor essa postura, assim: olha, Senhor, eu oro para que o Senhor salve essa pessoa, que o Senhor transforme essa pessoa. Mas caso ela não seja assim, que o Senhor julgue essa causa, que o Senhor julgue e coloque diante do Senhor essa situação que nós estamos vivendo. Isso não é errado, nós vemos isso nos salmos imprecatórios, nos salmos, vários salmos, nós vemos os salmistas clamando ao Senhor que o Senhor traga justiça àquelas situações que estavam acontecendo contra a vida deles. Então é uma postura de quê? De amor. Porque primeiro nós amamos o Senhor, amamos a justiça do Senhor, porque nós amamos a santidade do Senhor. Nós temos que amar esses irmãos de forma prática, mas também amar orando por eles, orando pela sua conversão, orando para que esse mal cesse, orando para que a vida seja transformada, e caso não haja arrependimento, que essa pessoa ela possa então ser ali retribuída do seu mal pelo próprio Senhor, não pela nossa vida, mas pelo próprio Senhor. E ele continua: para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aqui é algo importante. Quando o Senhor fala para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, Ele não está falando que por meio da nossa obra, por meio daquilo que nós fazemos, do nosso esforço, nós nos tornamos filhos. Não, Ele não está falando isso. O que Ele está falando é que essa é uma expressão externa daquilo que aconteceu internamente. Se eu e você fomos transformados pelo Senhor, se eu e você temos um coração regenerado, um coração totalmente transformado, nós vamos agir assim, como filhos. Nós vamos mostrar de forma externa aquilo que já aconteceu internamente. É somente por meio dessa imitação, dessa demonstração de como o Senhor agiria, é que nós seríamos considerados também filhos. Porque o próprio texto demonstra os aspectos aqui: o Senhor faz vir chuva e o Senhor faz vir o sol sobre bons e maus, sobre injustos e justos. Se o Senhor faz assim, nós também fazemos desse mesmo modo, nós também agimos do mesmo modo. E aí ele conclui, ele falando assim: porque se você amar só aqueles que
que te amam, que recompensa tem? Você vai ser equiparado aos próprios gentios e os próprios publicanos que ele estava falando. Aqueles que são gentios, publicanos, aqueles que eram os fariseus da época, ele está combatendo essa postura. Ele está falando assim, ó, se você amar somente como eles amam, e somente aquelas pessoas que eles amam, que é uma pessoa que vai te retribuir o mesmo amor da mesma forma, você está se comparando a ele. Mas o Senhor quer elevar o nosso nível, Ele quer elevar a nossa postura, de que a nossa postura, a forma como nós devemos viver é de um modo diferente. Nós temos que amar, inclusive, aqueles que nos perseguem. Nós temos que orar, inclusive, em relação àquelas pessoas que nos causam dano, que nos causam algum mal. E aí ele fala, se saudades somente os vossos irmãos, que fazei demais, não fazem também os gentios? Portanto, sede perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Meus irmãos, o Senhor ele quer nos ensinar aqui um modo diferente de vida. Como eu falei, esse é um discipulado do Senhor. O Senhor está no monte, seus discípulos estão ali sentados, próximo, e eles estão ouvindo não somente intelectualmente, eles não estão só aprendendo aquele discurso e vendo uma interpretação de um rabi diferente. Eles estão ali porque eles estão colocando a disponibilidade de serem transformados, de viverem agora de acordo com essa palavra. E quando fala para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste, ainda parece que é algo mais pesado, porque o padrão é muito elevado. Mas por meio do Espírito Santo nós podemos ser diferentes. Por meio do Espírito Santo nós podemos amar aqueles que nos perseguem. Nós podemos abrir mão da vingança e também não termos, em relação às nossas relações interpessoais, essa postura de retribuição como era ensinada pelos próprios fariseus. Nós podemos caminhar mais uma milha, nós podemos dar a outra face, nós podemos então abençoar a vida dessas pessoas, porque o próprio Deus fez isso. Como eu disse, ele caminhou até aquela cruz, ali ele recebeu os insultos, ali ele foi humilhado, ele foi pregado naquela cruz, o sangue dele derramado, e do alto daquela cruz ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que ter essa postura de sermos tanto perdoadores, quanto amarmos aqueles que nos ofendem, porque eles não sabem o que fazem. Se o Pai Celestial ele fez isso, faça aí chuva e sol sobre maus e bons, sobre injustos e injustos. Nós também temos que ter uma postura de fazermos por meio da nossa vida e de agirmos por meio da nossa vida de um modo diferente, de um modo mais excelente, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Mas isso só vai acontecer se você já tem um coração transformado pelo Senhor. Essas realidades todas que nós estudamos até aqui, e na próxima semana nós entraremos no capítulo 6, essas realidades todas só vão acontecer se nós tivermos já com o coração transformado. E para que o nosso coração seja transformado e para que eu e você andem em novidade de vida, é necessário nós reconhecermos o nosso pecado e nos arrependermos e de depositarmos a nossa confiança unicamente e exclusivamente no Senhor. E é isso que eu quero convidar você nessa noite, a você orar juntamente comigo, pedindo ao Pai, que o Pai transforme o seu coração, depositando a sua fé e a sua confiança tão somente no Senhor Jesus Cristo e sendo transformado pelo Senhor. O texto bíblico diz, se nós confessarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e no nosso coração nós crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. É uma promessa que o Senhor fez porque Ele se entregou por nós. Eu quero convidar você então a fazer uma oração comigo, uma oração genuína, uma oração de entrega, não a mera repetição de palavras, mas de fato você demonstrar e mostrar que a disponibilidade do seu coração de reconhecer que você é um pecador e que você precisa de um grande Salvador. Que você precisa desse Salvador que morreu na cruz, no seu lugar, em seu favor, para que você tenha também uma vida transformada. Então, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, Pai, ao ver a nossa condição, que o Senhor transforme o nosso coração. Nós
reconhecemos, Pai, que somos pecadores e que carecemos, Pai, da glória do Senhor, carecemos da transformação que vem do Senhor, ó Deus. Transforma, Pai, o nosso coração, a nossa mente, nos dá uma nova vida, Senhor. Nós colocamos a nossa confiança tão somente no Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor, Pai, derrame da sua graça sobre a nossa vida, para que a gente possa viver desse modo, Senhor, de um modo diferente daqueles que viviam como vingadores por si só, como aquelas pessoas que não amavam aqueles que os perseguiam, mas nós queremos viver, Pai, como o Senhor mesmo deseja que nós vivamos, ó Deus. De um modo diferente, de um modo, Pai, ainda maior e mais excelente, ó Deus. Então nós colocamos a vida no seu altar e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor transforme o nosso coração. Aquele coração de pedra seja transformado, Senhor. E que a partir de agora nós venhamos ter e viver em novidade de vida para o louvor do seu santo nome. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu quero te convidar na próxima quarta-feira a continuarmos esse estudo a partir do capítulo 6, ainda do Sermão do Monte. Ele vai até o capítulo 7. Então, que você acompanhe conosco aí na sua casa, no YouTube, pelo Facebook, na rede Super de televisão, e que você seja abençoado pelas palavras que estão sendo ministradas aqui todas as quartas-feiras. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que a graça de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e a própria pessoa de Cristo Jesus derrame graça e favor sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém.